A gravação foi iniciada. Bom dia, estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Hoje é dia 18 de outubro de 2023. Temos dois processos na pauta, Caio A, Distribuição de Energia S.A. e Tropical Transportes Ipiranga Limitada. Vamos iniciar pelo processo da Caio A, Distribuição de Energia S.A., de relatoria do doutor Bergamini. O patrono está presente, vai realizar a sustentação oral. Doutor, basta a leitura da acusação, o senhor dispensa do relatório? Sim, senhora presidente. Obrigada. Doutor Bergamini. Bom, então, a acusação fiscal é simples. Acreditou-se indevidamente de ICMS no montante de 600 e poucos mil, no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011, a título de apropriação de crédito para entradas de bens empregados em áreas não operacionais ou comerciais, integrados ao seu ativo mobilizado e empregados em entidades alheias da empresa, que seria a distribuição de energia elétrica, ou então destinados ao uso e consumo. Então, essa é a acusação fiscal. Obrigada. Doutor André, o senhor tem a palavra. Bom dia, presidente, bom dia, relator, demais juízes, representante fiscal. Como disse o relator Adolfo Bergamini, é uma acusação bastante genérica, tá? Houve uma glosa bastante ampla de itens do ativo imobilizado da distribuidora, tá? E aí são diversos itens, é uma lista bastante extensa, que basicamente, na sua maior parte, são itens componentes da rede elétrica, tá? São os itens que compõem a rede elétrica. Aí tem cabo, fusível, isolador, inicialmente tinha transformador, chave fusível, são todos os elementos que compõem a rede elétrica. Como os senhores devem imaginar, não existe para a distribuidora, especialmente em ampliação de rede, não existe uma loja de rede elétrica, tá? A rede elétrica que nós vemos nas ruas aqui, dos postes, cabos, são todos montados pelas distribuidoras, tá? A distribuidora adquire esses bens separadamente, e aí, com base em normas técnicas, tanto da ANEEL quanto da BNT, ela faz a montagem das redes elétricas para distribuição de energia elétrica. Outro aspecto também relevante, eu acho que é essencial aqui para a acusação fiscal, é observar que sem rede elétrica você não distribui energia elétrica. Tá? Simplesmente assim, não existe distribuição de energia elétrica sem rede elétrica. E o que é a distribuição de energia elétrica? Nada mais do que a venda da energia elétrica. É atividade comercial sujeita ao ICMS realizado pela distribuidora. E eu estou dando esse contexto apenas para dizer, porque a acusação fiscal diz o seguinte: olha, todos esses itens aqui relacionados no auto de infração, e 90% deles compõem a rede elétrica, eles não têm relação, eles são bens de uso e consumo, ou não dão crédito. Tá? E olhando lá o artigo 66, regulamento, inciso 5º, você verifica que, e dentre outros fundamentos, tá, o recurso é bastante extenso, mas gostaria só de me pontuar nisso, você diz lá, o artigo o inciso 5 do 66 diz lá, são bens de uso e consumo, os bens que não têm relação com a atividade comercial da empresa. Né? Ora, se esses bens que compõem a rede elétrica são a condição sine qua non para fornecimento de energia elétrica, naturalmente, claramente, eles têm relação com a atividade comercial. E aqui eu estou me atentando especificamente à acusação fiscal, nos termos em que foi posta. Tá? E não cabe aqui, e eu percebi isso até na decisão de primeiro grau, trazer outros fundamentos, outras razões, outros ajustes em tentar corrigir ou alterar ou aprofundar ou detalhar outras questões que não fizeram parte da acusação fiscal. Então, assim, em breves palavras, no mérito,
A nossa linha de entendimento é o seguinte, os bens, eles são adquiridos aqui e são para compor a rede elétrica. Sem a rede elétrica, você não fornece energia. A atividade de fornecimento de energia elétrica nada mais do que a venda da energia elétrica aos consumidores. Essa atividade é sujeita ao ICMS, logo, os bens de ativo são integrados ao ativo imobilizado para o fornecimento de energia elétrica. Uma questão temporal aqui também é importante destacar, e isso está na nossa realidade do dia a dia. Nós vemos as ruas, assim, onde vivemos, nossas casas, nas avenidas, é só perceber com qual frequência esses equipamentos, essa rede elétrica é trocada. Praticamente nenhuma. Praticamente nenhuma. Tá? O que você tem é ampliação de rede ou, eventualmente, de modo muito residual, alguma, de fato, manutenção ou outra. Tá? Mas não aqui, houve uma glosa ampla, geral e restrita de todos os itens que estão no CIAP da empresa, sob acusação de são bens de uso e consumo, tá? E aqui um detalhamento importante também, eu peço o Vênia aqui para fazer referência, se os senhores puderem dar uma olhadinha na demonstrativo de folhas 34.990 e 35015, o que eu quero destacar aqui? Quase 90% deste auto de infração, 90%, ele é composto por glosa de cabo elétrico, tá? Se vocês olharem na folha 34.980, tá? E eu estou com ela aqui na minha frente, você vai lá, o que são os cabos? Olha lá, é cabo alumínio nu com alma de aço. E aí você vai descendo, cabo elétrico autossustentado multiplexado. Eu estou pegando aqui uma apresentação que nós extraímos do próprio auto de infração. Com todas as vênias, é impossível considerar um cabo elétrico como dissociado do fornecimento de energia elétrica. E outro aspecto, não existe manutenção de cabo elétrico. Ou o cabo é o cabo, ou ele é trocado. E se ele é trocado, ele é um cabo novo. Tá? Então, não existe... O cabo, ele é uma inteireza. Tá? Não existe um remendo do cabo. Ele é o cabo inteiro. Então, a empresa compra quilômetros de cabos para instalar os cabos. E sem o cabo, você não fornece energia. Então, aqui, e dando os números, senhores, só sendo muito preciso aqui, porque nós temos... E aí me falta ver se realmente, eu não lembro se nós apresentamos ou não, mas eu dou os números mesmo assim. Isso pode ser checado em diligência, se quiser. 66% do alto, estou falando de R$400 mil de crédito, são medidores de energia. Que, naturalmente, você precisa do medidor de energia para aferir a tensão, porque senão você tem a explosão, às vezes acontece, né? Explosão de transformador, você tem que controlar os níveis de tensão. Então, você tem os medidores como condição necessária para materialização da quantidade de energia fornecida e controle da rede. Né? Cabo são 19% do alto de fração são cabos. Tá? 19% do alto de fração são cabos. Então, eu estou dizendo aqui, pelas 86,18%, e aí o resto entra em itens menores, são medidores e cabos, os quais nós entendemos que são, evidentemente, bens de ativo imobilizado da distribuidora e necessariamente utilizados no fornecimento de energia. E, para finalizar, senhor, lembrando aqui que a própria decisão de primeiro grau excluiu alguns itens já da própria autuação fiscal. Ela excluiu fusíveis e transformadores. Tá? Está referenciado lá na decisão de primeiro grau. Então, com apoio em vasta documentação técnica apresentada, relatórios, imagens, detalhamento, plantas de construção de linha, para mostrar tudo isso, para mostrar que a rede elétrica é um equipamento, e sem ele você não fornece energia elétrica, e ele é um bem de ativo imobilizado de longuíssima duração. Não é um ano, são 10 anos, 15 anos, 20 anos de rede elétrica. Tá? E por essas razões são bens de ativo imobilizado ligados com o fornecimento e não crédito. Para finalizar, senhores, peço aqui
o reconhecimento da súmula do TIT, que acolhe a limitação dos juros à taxa Selic, tá? E, em caráter subsidiário, a nulidade da decisão de primeiro grau, porque, de fato, a nulidade ela não entrou no aprofundamento das questões técnicas apresentadas, ela tratou muito genericamente dos pontos, e nós entendemos que isso até viabilizaria a nulidade da decisão de primeiro grau, se essa Câmara se entender. Fico à disposição, agradeço a atenção. Obrigada, doutor André. Abro a palavra para saber se alguém tem questionamento para o patrono, doutor Adolfo. Não tenho nenhum questionamento, não. Doutora Mara. Nenhum. Doutor Luiz Eduardo. Também não, presidente. Ok, tem um registro de... Eu vou ver se eu consigo abrir aqui. O doutor Adolfo precisa fazer uma edição no voto, né? Se fosse possível. Vou verificar como é edição. Aparece o registro do voto, uma manifestação da representação fiscal. Se não der, Fabiano, tudo bem. Tem um encerrar debates. Eu acho que não, né? Mas eu acho que se eu encerrar debates, não abre, né? Não. Se encerrar debate, você encerra julgamento. Você encerra a fase de leitura de votos. Sim, eu acabei de gravar a sustentação oral. Não aparece edição, não. Então deixa. Vamos... Não, mas podemos tentar voltar aqui. Era só para ajustar a formatação das fontes e espaçamento, mas tudo bem. Sim, as opções que eu tenho aqui: encerrar debates, gravar a sustentação oral eu já gravei, habilitar vistas, devolver para a agenda de pauta e devolver para o relator. Não tem opção de edição. Vou fazer a leitura do voto, então. Ok, então, tá. Obrigada. Bom, então, encerrada a defesa oral do advogado, eu passo sobre o voto. Existe uma preliminar que eu afasto de nulidade da decisão recorrida por falta de motivação. Eu entendo que existe uma motivação. Existe uma alegação de decadência, mas eu aplico o artigo 173 do CTN em função da nossa súmula 9, que fala que nas acusações de crédito indevido vige o artigo 173, e essa súmula vinculante para nós. E quanto ao mérito, no meu voto, eu discorro sobre o que são ativos mobilizados, quais são os requisitos normativos para que um bem seja mobilizado, tanto na concepção contábil como na legislação do ICMS em São Paulo. E então vou ao caso concreto. No caso concreto, temos o seguinte: a atividade exercida pela recorrente consiste na distribuição de energia elétrica, que se caracteriza como concessionária de serviço público, que tem como objeto social o fornecimento e distribuição de energia aos consumidores abrangidos pela sua área de concessão no Estado de São Paulo. A recorrente arguiu a legitimidade dos créditos de ICMS decorrente da aquisição de bens para instalação, ampliação e substituição das redes de distribuição. Por quê? Primeiro, integra o seu ativo mobilizado de acordo com as normas contábeis do setor elétrico. São intrinsecamente vinculados à atividade do fornecimento de energia elétrica, sujeita à incidência de ICMS. E submete-se ao rígido controle contábil, apto a segregar com segurança as mercadorias destinadas à instalação, ampliação e substituição das linhas,
daquelas destinadas à mera manutenção destas mesmas linhas. De acordo com o demonstrativo de folhas 10 a 571, com o CIAP de folhas tais e quais, que é 572 até 34.827, a fiscalização procedeu à glose dos créditos de ICMS de itens registrados contabilmente na conta de edificações, obras e benfeitorias. Dentre os itens glosados, a abraçadeira, mão francesa, suporte de cabo de aço, suporte vertical, sapatilha, cordão óptico, garra, suporte, garfo duplo para sustentação de cabos, caixa de conectores, reator eletrônico, regulador de tensão, emendas para cabos, dutos, etc., sob a alegação de que tratar-se-iam de bens de uso e consumo da recorrente. A recorrente, por sua vez, alegou em sua defesa que tais itens, além de serem registrados como ativo imobilizado, de acordo com as normas contábeis para o setor elétrico, têm aplicação direta no fornecimento de energia. Junto ao demonstrativo, de folhas 34.974 até 35.061, que dentre os materiais dispõe sobre pinos, placas de concreto, parafusos, protetor isolante e suportes. A recorrente também alegou que empregou itens registrados em selo imobilizado que, embora não integrem fisicamente as redes elétricas, encontram-se indissociavelmente vinculados a elas na medida em que condicionam o seu próprio funcionamento e operação. Mencionou a juntada de relações de materiais como o DOC 18 da defesa. No entanto, não consta necessidade de citar a relação. Segundo a recorrente, folhas 4.377, os itens glosados possuem intrínseca vinculação com a atividade de fornecimento de energia elétrica e não comportam ressalvas quanto à contabilização como ativo imobilizado. De acordo com o que for decidido em primeira instância, as normas técnicas de instalações básicas para construção e rede de energia, folhas tais e quais, a nota técnica número 304 de 2010 da ANEEL, e seus módulos e submódulos constitutivos de folhas tais e quais, o documento técnico de folhas tais e quais, o manual de contabilidade do setor elétrico de folhas tais e quais, não preconizam que disponha a CAT 1 de 2000 no tocante à necessidade de itens serem específicos e terem sido adquiridos em conjunto com componentes principais do ativo imobilizado aplicado nas redes, além de terem a mesma vida útil para que possam ser classificados como imobilizados e, portanto, conferirem crédito de ICMS. Entretanto, de acordo com o item 8 do pronunciamento do CPC 27, que fala sobre imobilizado, as peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso interno são classificados como imobilizados, seja quando a entidade espera utilizados por mais de um período, seja quando, mesmo que inferior ao período, possam ser utilizados somente em conexão com itens do imobilizado. Nessa perspectiva, considerando que as provas e a explanação constituídas na defesa e na peça recursal do contribuinte deixam claro que os itens em questão, destinados à instalação e manutenção, são parte utilizada no sistema de distribuição de energia e, obviamente, nos imobilizados que compõem o dito sistema de distribuição, entendo que deve ser garantido o direito ao crédito recorrente nos termos propostos no item 8 do CPC 27. Também vejo nos relatórios técnicos de folhas tais e quais, juntados pela recorrente após a defesa, as informações acerca do caráter específico dos materiais que compõem as instalações elétricas. Tais documentos, em caráter exemplificativo, demonstram, em caráter exemplificativo, que alguns materiais, como cabos, sapatilhas e suportes, estão inseridos na rede elétrica. Nesse aspecto, os documentos técnicos juntados pela recorrente dispõem sobre a composição e a montagem da rede elétrica, com a discriminação dos materiais que a integram, sendo possível verificar que os itens cujos créditos e semestres foram glosados são específicos aos equipamentos principais da rede elétrica. Ser ou não ser adquirido juntamente com o equipamento é indiferente à contabilização das peças como imobilizados, conforme já comentado no item 8 do CPC 27. Com efeito, as normas contábeis para o setor elétrico, por serem normas de direito privado, artigo 110 da CTN, impõe a necessidade de registrar no ativo imobilizado todos os componentes da rede elétrica, sendo certo que essa contabilização específica tem o condão de dimensionar a base de cálculo dos créditos de ICMS sobre ativos imobilizados.
Nesse passo, conforme corretamente alegado, conforme corretamente alega a recorrência desse recurso, no sentido de que, aspas, em se tratando de montagem e instalações de redes de distribuição de energia elétrica, é incabível a analogia entre máquina versus partes e peças, uma vez que a rede elétrica constitui um todo funcional, cuja operação depende da integração de todos os seus componentes, sem os quais a rede elétrica simplesmente não pode funcionar, fecha aspas. Os demonstrativos e os documentos técnicos resultados comprovam de modo inequívoco que os itens glosados são os que efetivamente compõem a rede elétrica, com correlação de todos os bens e suas destinações. Por exemplo, no item 42 de sua defesa, a recorrente alega que os anexos demonstrativos, que está no DOC 21, de folhas 35.271 até 35.778, contém a relação das mercadorias glosadas no AIM e a indicação específica de sua função nas redes de distribuição de energia. Do mesmo modo, no item 47 da defesa, consta a informação de que os itens cujos créditos foram objeto da presente glosa fiscal são também referidos nos anexos da nota técnica número 304 de 2014, da ANEEL. Isso está às folhas 35.260 até 269. Esses documentos são compostos por centenas de páginas com explanações técnicas de instalação e funcionamento do sistema elétrico e satisfazem meu juízo de valor quanto à utilização no dito sistema e, portanto, no direito ao crédito de CMS. Nessa medida, faço a posição fiscal. O dispositivo eu conheço do ordinário e dou provimento para afastar o auto de infração. E aí tem só um problema que diz respeito aos juros. Esse voto foi feito, se não me engano, antes de a superior fazer o seu julgamento com relação à súmula 10, né? E aí eu vou deixar a votação, se for o caso, eu peço para reabrir o voto para fazer esse aditamento. Sim, mas de qualquer forma o voto é pelo provimento, né, do recurso ordinário para cancelar, né, o voto de infração. Ok. Tem um pedido de vistas da Diretoria da Representação Fiscal, que foi registrado já. Então, doutor Marcos. Bom dia a todos. Obrigado. Vou fazer uma leitura rápida aqui no nosso voto de vista, colocando nossas considerações acerca da divergência em relação ao voto do relator. Bom, inicialmente, tem que se destacar que não há controvérsia quanto ao fato da contabilização dos bens em questão ter sido feito no ativo mobilizado, fato incontestável. A lide, portanto, não se refere a própria acusação aponta a apropriação de crédito pela entrada de bens empregados em áreas não operacionais comerciais, integrados ao ativo imobilizado e empregados em atividades alheias às da empresa, distribuição de energia elétrica, ou destinados ao seu próprio uso ou consumo, não se prestando para fins de aplicação do princípio da não cumulatividade. A lide, portanto, não se refere às normas contábeis aplicadas àqueles bens e à respectiva natureza das contas de registro, mas ao tratamento dado àqueles bens pela legislação tributária, mais especificamente pela legislação do ICMS. Assim, mesmo que as normas técnicas e manuais de contabilidade do setor elétrico estabeleçam regras para o registro daqueles bens no ativo mobilizado, disso não resulta que haja direito ao crédito do ICMS. O próprio pronunciamento 27 informa que não prescreve aquilo que constitui um item do ativo mobilizado, de forma que se faz necessário o exercício do julgamento ao aplicar os critérios de reconhecimento às circunstâncias específicas da entidade, conforme segue abaixo. Vou pular essa parte aqui. De fato, os créditos do ICMS decorrem do artigo 20 da Lei Complementar 87/96, e não das regras contábeis, uma vez que a Constituição Federal, em seu artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, outorgou a competência à Lei Complementar Federal para dispor sobre o regime de compensação do imposto.
No sentido de o regime de compensação do ICMS é regulado pela legislação tributária e não pelas regras contábeis. A própria autuada argumenta em folhas 34 e 860 que as disposições das decisões normativas CATs 1/2000 e 1/2001, respectivamente juntadas com a defesa. Conforme esclarece o autuante em sua manifestação, a decisão CAT estabelece diferença entre bens instrumentais, que dão direito a crédito do imposto, e bens não instrumentais, que não dão direito a crédito do imposto. Veja esse trecho daquele diploma, decisão normativa 1/2001. 3.3, ativo permanente. Entende a consultoria tributária, com fundamento no artigo 20 da Lei Complementar 87/96, que dão direito a crédito do valor do ICMS apenas os bens relacionados à produção e comercialização de mercadorias ou prestação de serviços tributados pelo ICMS, ou seja, quando se tratar dos chamados bens instrumentais. Vale dizer, bens que participem no estabelecimento do processo de industrialização e ou comercialização de mercadorias. Assim, são tratados como bens instrumentais aqueles bens utilizados no fornecimento ou disponibilização de energia elétrica, como transformadores, condutores e divisores fusíveis, em cuja ausência o fornecimento de energia é imediatamente interrompido. Por outro lado, os bens não instrumentais são empregados em manutenção, construção, ampliação, operação e não são empregados diretamente na comercialização do bem tributado, e sua ausência não causa imediata interrupção do serviço de fornecimento. Ademais, a autuada também não comprovou que foi cumprida a norma jurídica contida na decisão normativa 1/2000, ou seja, não comprovou que as mercadorias integraram a estruturação das redes de distribuição e nem tampouco que foram adquiridas em conjunto ou simultaneamente com os demais bens que as compõem. Ao contrário, a autuada admite que tais bens não foram adquiridos em conjunto ou simultaneamente com os demais bens que compõem a rede elétrica, conforme se verifica no trecho do recurso ordinário. Aqui o trecho que foi extraído aqui do recurso ordinário, que diz assim: o que ocorre é a aquisição de centenas e milhares de itens dispersos, que são reunidos e integrados de acordo com o tipo de equipamento de distribuição de energia a ser montado e necessidade superveniente. Claro está que todos aqueles bens se prestam à manutenção da rede elétrica. Assim, ainda que os cabos em si mesmos não sofram manutenção, vez que, quando necessário, são substituídos por novos, disso não resulta que não conserve a característica comuns às peças e partes de qualquer equipamento utilizado no fornecimento de bens tributados pelo ICMS, que, como se verá, não dão direito ao crédito do ICMS. Observe-se que a alegação de que tais bens, embora não integrem fisicamente as redes elétricas, encontram-se indissociavelmente a elas vinculados, não autoriza o crédito do ICMS, seja no setor de distribuição de energia elétrica ou, reciprocamente, em qualquer outro, já que aqueles bens se caracterizam como bens de uso e consumo. Igualmente, não há situação particular ao setor de distribuição de energia elétrica no que se refere à analogia entre máquinas e partes e peças. Neste quesito, veja-se o que argumenta o recurso ordinário. Em primeiro lugar, em se tratando de montagem e instalações de redes de distribuição de energia elétrica, é incabível a analogia entre máquinas, partes e peças. Ora, a existência de peças sobressalentes disponíveis é mandatória para qualquer máquina de uso contínuo, especialmente as de grande porte, que, nesse sentido, também constituem um todo funcional, que sabidamente não autoriza o crédito do imposto quando das respectivas aquisições de partes e peças. Certamente, o fato de a distribuição de energia elétrica, pela sua essencialidade, ser um bem regulado estritamente pelo poder público, autoriza a recorrente a afirmar que sua operação depende da integração de todos os seus componentes, sem os quais a rede elétrica simplesmente não pode funcionar. Contudo, é relevante notar que o verbo poder no trecho acima produzir não tem a conotação da capacidade ou efetividade do fornecimento de energia elétrica, mas é relativo à autorização necessária para tanto. Por outro lado, as disposições da legislação tributária não violam o artigo 110 do CTN. A lei tributária, vou ler assim, o artigo 110 do CTN, a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados, expresso ou implicitamente pela Constituição Federal. A uma, porque as normas em sentido contrário citadas no recurso ordinário, norma de procedimento contábil, NPC 7/2001, pronunciamento CPC 27, do Comitê
pronunciamentos contábeis e o Manual de Contabilidade não são institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou implicitamente pela Constituição Federal ou pelas Constituições do Estado, como indica o artigo 110 do CTN. Há duas, porque no caso a legislação tributária não está a definir ou limitar a competência tributária, o que também é a hipótese do artigo 110. Ademais, como reconhece o voto do ilustre juiz relator, a legislação tributária pode alterar as definições do que deva ser considerado ativo imobilizado, conforme se ele verifica neste trecho do RICMES, do Manual de Imposto de Renda. O artigo 303 do RIR 18, por sua vez, trouxe elementos adicionais ao reconhecimento de determinado ativo como imobilizado para fins de depreciação. O bem deve ter valor maior ou igual a 1.200, ter vida útil superior a 1 ano. No mais, se reitera os argumentos das contrarrazões do recurso ordinário, as folhas 38.255 e 38.382, e se adota o entendimento do ilustre juiz relator, que afastou tanto a alegada nulidade do trabalho fiscal por falta de motivação, quanto a decadência dos créditos referentes ao período de janeiro a novembro de 2001. 11. Este é o parecer que submete à apreciação dessa colega da Câmara. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marcos. Abrir os debates. Alguma consideração, doutor Bergamini? Sim, eu mantenho meu voto nos fundamentos que apresentei há pouco. Doutora Mara? Nenhuma consideração. Doutor Luiz Eduardo? Sem considerações, presidente. Eu solicitei, registrei um voto de preferência. No meu voto de preferência, eu concordo com a diretoria da representação fiscal. Vou ler. Com a devida vênia do ilustre juiz relator, doutor Adolfo Bergamini, a quem desde já rendo minhas homenagens, eu discordo quanto ao provimento do recurso ordinário e o afastamento da exigência fiscal. Pedi preferência para manifestar a discordância quanto ao mérito da acusação e concordo com o ilustre relator quanto ao afastamento das preliminares sobre a nulidade do AIN e também quanto à alegação da decadência pelas razões expostas em seu voto. O AIN acusa o contribuinte de crédito indevido de ICMS no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2011, a título de apropriação de crédito pela entrada de bens empregados em áreas não operacionais comerciais, integrados ao ativo imobilizado e empregados em atividades alheias às da empresa, distribuição de energia elétrica, ou destinados ao seu próprio uso e consumo, não se prestando para fins de aplicação do princípio da não cumulatividade, conforme se comprova pelos documentos juntados. O ilustre juiz relator decidiu pelo afastamento da acusação, e eu transcrevo trechos do voto, como o doutor Bergamini já leu, eu vou passar. Voltando, com a devida vênia do ilustre relator sobre a questão, eu concordo com o entendimento exposto pela diretoria da representação fiscal e manifestação apresentada nesta sessão em parecer em vista, no sentido de que os créditos tomados pelo contribuinte são indevidos, razão pela qual deve ser mantido o AIN. E eu também transcrevi a posição da diretoria da representação fiscal, que o doutor Marcos acabou de ler também. Continuando, em razão do exposto, por concordar com o posicionamento da diretoria da representação fiscal, nos termos da manifestação supratranscrita, e adotando tais razões quanto ao mérito da autuação, eu entendo que não há reparos a fazer na decisão de primeira instância, que julgou procedente em parte o auto de infração, mantendo a ação fiscal com alteração na capitulação da infração. Além disso, não deve ser acolhido o pedido da recorrente de posterior juntada de provas e laudos periciais, considerando o disposto no artigo 19 da Lei 13.457 de 2009, o qual prevê que as provas deverão ser apresentadas juntamente com o auto de infração e com a defesa, salvo motivo de força maior ou ocorrência de fato superveniente.
Também deve ser afastada a alegação relativa à inclusão dos juros de mora na base de cálculo da multa, visto a redação da súmula 13 de 2018, que transcreva a legítima atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 1989. Por outro lado, eu acolho o argumento da recorrente no recurso ordinário quanto ao recálculo dos juros de mora aplicados no AIM em patamares superiores aos da taxa Selic. Isso porque houve revisão da súmula 10 de 2017 deste egrégio TIT, e transcrevo os juros de mora aplicáveis ao montante de imposto e multa exigidos em auto de infração estão limitados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia, Selic, incidente na cobrança dos tributos federais. Sendo assim, o meu voto é pelo provimento parcial do recurso ordinário, apenas quanto ao cômputo dos juros cobrados no AIM, que devem ser limitados à taxa Selic. Esse é o meu voto, eu já registrei e abro a palavra para os demais juízes. Doutor Bergamini, relator. Eu compreendo o seu voto, mas eu mantenho minha posição pelos fundamentos que eu acabei de apresentar. Obrigada. Doutora Amara? Acompanho o relator. Doutor Luiz Eduardo? Bom dia, parabenizo o doutor relator Adolfo Bergamini pelo excelente voto, parabenizo também o doutor Marcos pelo bom relatório de vista e a doutora Fabiane pelo bom voto de preferência. Aqui no caso concreto, vejamos os itens cujo creditamento foi glosado: abraçadeira, mão francesa, sapatilha, conector, parafuso, emenda para cabo. Praticamente todas as atividades econômicas usam esse tipo de bem e é inerente ao desenvolvimento da atividade industrial comercial e ninguém pode se acreditar. Esses tipos de bens, fica claro pelo tipo de uso, eles são bens de uso e consumo, e bem de uso e consumo pela Lei Candir só a partir de 2033, isso se a reforma tributária não sair antes. Apesar da obrigação pela norma técnica, especialmente da ANEEL, como foi trazido aqui pelo recorrente, a essencialidade não basta para que seja gerado o direito ao crédito. Aliás, o que se espera de todas as pessoas jurídicas é que elas só gastem no que for ligado ao desenvolvimento do objeto social. Então, a essencialidade não basta. É sempre trazido aqui, no caso de glosa de crédito de bem do ativo, a essencialidade como argumento, mas a essencialidade não basta. Tem que ter permissão legal, e a permissão legal para acreditamento de bens de uso e consumo, a princípio, a partir de 2033. E como bem de manutenção da rede elétrica, como bem de manutenção, se permitir também o creditamento do bem que foi empregado na manutenção, teremos, então, um duplo creditamento do mesmo bem do ativo, que também não pode ser permitido. Tá? Então, são bens de uso e consumo, como é o meu entendimento, e bem de uso e consumo hoje ainda não gera o direito ao crédito. Está sendo discutido no judiciário, inclusive, se insumos intermediários, que até hoje são considerados como bens de uso e consumo, seriam passíveis de creditamento. Inclusive, teve um voto semana passada de um contribuinte aqui de São Paulo que conseguiu uma vitória judicial no STJ, permitindo o creditamento de bens de insumos intermediários que eram considerados como bens de uso ou consumo. Mas no caso aqui, como bem do ativo, como foi lançado o imposto pela recorrente, eu acho que, no meu entendimento aqui, não cabe o creditamento nessa categoria em hipótese alguma. Então, eu parabenizo a doutora Fabiane e acompanho ela em meu voto. Obrigada, doutor Luiz Eduardo. Eu abri a verificação de quórum.
Início de votação. Bom, encerrada a votação, doutor André, então prevaleceu o voto de preferência pelo conhecimento do recurso ordinário e o parcial provimento para afastar os juros para o recálculo pela taxa Selic. Tá certo? Agradeço a atenção e apenas um esclarecimento. A própria decisão normativa CAT 1 de 2000 autoriza o crédito de bens intermediários, bens secundários ou intermediários. Está só retificando, tá? Esse tema, a própria Fazenda admite crédito de bens intermediários. Mas agradeço a atenção, fico à disposição. Muito obrigado. Obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia. Bom, vou encerrar o julgamento e vamos passar para o próximo processo. Bom, próximo processo, Tropical Transportes Ipiranga, de relatoria da doutora Mara. Obrigada, Fabiana. É uma autuação só, é de crédito indevido em relação ao crédito outorgado que teria sido tomado pela recorrente, uma operação de subcontratação de transporte. Eu já passei o voto, a gente já votou, inclusive, essa mesma matéria em outro processo, inclusive no meu voto eu transcrevo o voto do Dr. Bergamini, que eu acompanhei na época, mas eu entendo que, nesse caso, a decisão CAT, a decisão normativa CAT 1 de 2017 não se aplica ao caso concreto. Então, eu estou... porque, na verdade, não é uma subcontratação de partes de transporte, quando então ocorreria essa possibilidade aí de não creditamento, porque o subcontratado teria direito ao crédito, mas é a subcontratação total. Então, a transportadora não faz absolutamente nenhum transporte, aí no caso ela subcontrata integralmente o transporte. Como ela é a emitente do conhecimento de transporte único da cadeia inteira, eu entendo que não haveria nem como a tomada pelo subcontratado de crédito nesse caso. Então, eu estou dando provimento ao recurso. Obrigada, doutora Mara. Aparece para registrar o voto, para confirmar agora sim, voto? já vou fazer isso. Obrigada. Eu não tinha visto. Enquanto isso, alguma consideração, doutor Bergamini? Acompanha a relatora. Como a doutora Mara registrou no voto dela, essa questão foi julgada nessa Câmara, né? O voto da doutora Mara, ela transcreveu o voto do doutor Bergamini naquele processo,
E, na época, eu acompanhei o voto do doutor Belmar, que foi no sentido do não provimento do recurso. Eu estou registrando uma preferência. E já faço a leitura. Bom, a preferência que eu registrei, vou ler. Com a devida vênia da ilustre relatora, a doutora Amara, a quem rendo minhas homenagens, eu pedi preferência para manifestar a discordância quanto ao provimento do recurso ordinário para cancelar a exigência fiscal. Como apontado pela ilustre juíza relatora, a matéria aqui discutida já foi objeto de julgamento por esta terceira Câmara, em sessão de 23 de agosto de 2023, nos autos do AIN 41493813, cujo voto vencedor proferido pelo ilustre juiz com vista Dr. Belmar Costa Ferro, na ocasião acompanhei. No caso dos autos não é diferente, ou aí inicial acusa o contribuinte de crédito indevido de janeiro de 2021 a setembro de 2022, conforme apurado no demonstrativo 3, em razão de lançamento em registros fiscais e apuração do ICMS operações próprias da sua EFD, e transpor os correspondentes valores para as GIAs a título de crédito outorgado, valores do imposto não permitidos pela legislação, pois autuado é optante pelo crédito outorgado concedido aos estabelecimentos prestadores de serviço de transporte nos termos do artigo 11, anexo 3 do RICNS. Nessa situação, o contribuinte não poderia apropriar os créditos do imposto referente à prestação de serviço de transportes concretizada por estabelecimento por ele subcontratado, conforme esclarece a decisão normativa CAT 1 de 2017. Eu menciono os demonstrativos elaborados pela fiscalização, os demonstrativos 1, 2 e 3, e no mais, sobre a questão, para evitar repetições, eu transcrevo o voto do Dr. Belmar, na ocasião do julgamento realizado em 23 de agosto de 2023, que eu acompanhei por compartilhar do mesmo entendimento e também adoto aqui como razões de decidir. Então, eu transcrevo o voto do Dr. Belmar, e o meu voto é pelo não provimento do recurso ordinário para manter a decisão de primeira instância da forma como proferida por seus próprios fundamentos. Em discussão, doutor Bergamini já falou. Doutor Marcos, representação fiscal. O caso aqui se amolda perfeitamente ao enunciado da decisão normativa 1 de 2017, conforme o voto de preferências da presidente. Não temos muito o que manifestar, não. Obrigado. Doutor Luiz Eduardo. Parabenizo a doutora Mara e a doutora Fabiane pelos votos de relatoria de preferência. Aqui no caso de acreditamento outorgado indevido, com base no artigo 11 do anexo 3, eu entendo que, juntamente com a doutora Fabiane, quem tem direito ao crédito é quem efetivamente prestou o serviço e incorreu em gastos que dariam direito a um crédito natural da operação, tal como foi colocado na decisão de primeira instância, a folha 1824. Se a subcontratante também tivesse direito a esse crédito, não seria um crédito, mas sim um simples desconto no imposto, que eu acredito que não seja a finalidade da norma, que expõe que terá estabelecimento prestador de serviço, exceto aéreo, poderá acreditar-se de 20%. E o prestador é quem efetivamente realiza o transporte da mercadoria, que não é o caso da subcontratante. Então, a subcontratante não teria direito ao crédito, apesar de ser responsável pelo recolhimento, e a subcontratada, sim, essa sim teria direito tanto ao crédito natural como ao crédito outorgado. Então, eu acompanho novamente a doutora Fabiane.
Obrigada, doutor Luiz Eduardo. Eu iniciei a confirmação do quórum, verificação de quórum. Votação. Encerrando a votação. Bom, nesse processo, prevaleceu o voto de preferência, né, como no resultado do julgamento da outra questão que eu acompanhei, doutor Belmar, o doutor Luiz Eduardo me acompanhando nesse caso. Encerrando o julgamento. Os dois processos da pauta foram encerrados. Então, estamos encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, sessão de 18 de outubro de 2023. Hélio, vamos encerrar a gravação, por favor?